Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo também, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho e compartilhe, se inscreva, compartilhe com as amigas, né? Porque quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil produzir conteúdo, a gente não recebe nada. E a gente ganha com o compartilhamento de vocês. No dia de hoje, então, estou aqui, Grazi, você não sabe, mas aqui nós estamos de casa nova, então você é a segunda, né? Que maravilha! Isso, estreando. Grazi Tesser, Grazi, muito obrigada de estar aqui, né? Por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. A Grazi, que eu anotei aqui algumas informações, mas o que me chamou a atenção, que além de mãe, empreendedora, CEO, ela também é advogada, né, gente? Então, a formação é essa, né, Dani? A base, né? Obrigada, assim, imensamente pelo convite para estar aqui e falar um pouquinho, né, um pouquinho da minha história e falar um pouquinho, enfim, hoje sou presidente do Conselho da Empresária, da SIC de Caxias, então, é uma das funções desse lado mulher também, né? Perfeito. Mas sou advogada de formação. Todos os meus... Eu sempre fui uma pessoa da lógica, eu sou da tecnologia, eu trabalho com tecnologia desde sempre, na verdade sou advogada de formação, mas eu nunca exerci nada na área do direito, porque a gente tem uma família que é da área de tecnologia, então é dali que eu vim, né, assim, e sempre gostei. Mas apesar de eu entender que eu era uma pessoa da lógica, quando eu fiz testes vocacionais e tal, todos davam para a área de humanas. Era sempre direito. Era lá, assim, sei lá, Madrimilda, 7ª, 8ª série. Era série ainda, entreguei minha idade. Agora é ano, né? Agora meus filhos estão no colégio, primeiro ano, segundo ano. Eu era a 8ª série. Teste vocacional, direito. Aí fui pro CETEC, teste vocacional, direito. Falei, gente, eu tô preenchendo esse negócio errado? Como é que pode? E aí, enfim, acabei indo para esse lado. E eu sempre digo que é uma formação excelente. Assim, tu gostou de fazer? Eu acho que é uma formação para a vida, Dani, porque, assim, no meu dia a dia hoje, como executiva, assim, boa parte do meu trabalho é argumentar. Ou argumentar com o meu time, ou argumentar com o cliente, ou argumentar com um fornecedor, né, na SIC, tanto na diretoria de inovação que eu faço parte, mas no conselho da empresária, argumentar. Então, assim, a gente passa o dia tendo que entender mais de um ponto de vista e tendo que argumentar para defender a nossa posição, a nossa opinião. Então, eu acho que o direito, ele é a base disso, assim. Então, para mim, foi sensacional. Mas tu nunca atuou, assim? Nunca atuei. Na verdade, assim, na época, na faculdade, a gente falava muito com os professores e tal, eu sempre fui muito CDF, eu sou a CDF. Então, assim, mesmo que não fosse a formação da vida, não vai ser para sempre, não é exatamente o que eu quero, porque eu sempre soube que eu queria trabalhar na ANL. Mas, assim, ok, assim, eu não vou fazer meia boca, não tô aqui para perder tempo, eu tô aqui para usar do melhor que eu puder dessa formação. Então, assim, sempre fui super bem e tal. E aí os professores me diziam, não acredito que tu não vai continuar na área, porque tu argumenta, porque tu fala, enfim. Pois é, mas não é o sonho, não adianta, assim. E aí até pensei, aquela época, assim, quando eu entrei na faculdade, daqui a pouco a área, sei lá, da promotoria, ou alguma coisa assim. Mas aí, durante a minha faculdade, é que entrou a mudança, enfim, toda a legislação e tal, que precisava de um período advogando para poder fazer os concursos. E aí eu falei, pronto, se foi, não teremos mais concurso, porque eu não quero isso, assim, não gosto disso. Ô, Grazi, e tu atua na ANL desde sempre, assim? Antes de atuar na ANL, eu trabalhei numa empresa de tecnologia aqui de Caxias, mas eu fiz meu estágio curricular, acabei ficando um tempo a mais, fiquei 1 ano lá, porque o CETEC, né, que era a minha formação técnica, a gente precisava fazer um estágio. Então, eu fiz, né, o estágio para ter o título de técnica, e aí eu fiquei mais um pouquinho lá, mas era hardware, era venda de equipamento e tal, assim, e estava começando o universo de e-commerce, e a gente estava tentando montar um e-commerce focado em B2B, porque assim, já tinha e-commerce, mas já tinha essa visão de vender para o consumidor final, e a gente ainda estava tentando fazer uma coisa um pouquinho diferente, que era um e-commerce de negócio para negócio. E aí eu fiquei 1 ano lá. Aí quando eu saí, eu disse, bom, terminou o estágio, e aí, pai, deu, é agora que eu vou? Não, senhora. Ele não. Senhora, vai tomar teu rumo aí, que não tá na hora ainda. Que idade tu tinha, Grazinha? Eu tinha 18. E, na verdade, assim, qual era a minha dor? Eu fiz
processamento de dados no CETEC, que hoje é o curso de informática, e várias outras pessoas fizeram. E vários colegas meus estavam estagiando na NL, e só eu não podia. Mas eu quero também. E aí, eu fui para Randon, né? Uma boa parte da população de Caxias. Exato. E não só, né? Porque eu sou caxiense, porque meu pai, paranaense, veio parar em Caxias por conta de uma oferta de emprego na Randon. Que legal! Então, assim, veio seguindo os passos aí. Aí eu fiquei 1 ano na Randon, estagiando, na área de TI. E aí, assim, eu tava super infeliz, assim, não pela Randon, mas porque eu sabia desde sempre. Assim, quando eu tirava férias de colégio com 12, 13 anos, todo mundo ia pra praia. Minha família não é da praia, então a gente não ia pra praia. Aí, meu pai dava férias para telefonista, porque na época tinha essa função, né? Assim, funções que estão sendo extintas aos poucos. Então, existia a função de telefonista das 8 às 18. Eu fazia as férias dela. Então, assim, era 30 dias que eu trabalhava. Com 12, 13 anos, eu ficava lá atendendo telefone e tocava, né? Porque hoje não toca, a gente não atende mais telefone em ocasião nenhuma. Mas eu ficava atendendo telefone, assim, 30 dias ali, às 8 da manhã eu tava lá com 12, 13 anos. Então, assim, eu amava aquilo. E aí, pra mim, era assim, qualquer outra coisa, por mais legal que fosse, não era aquilo que me preenchia. E aí, enfim, aí fiquei 1 ano na Randon. Super legal a experiência, mas eu disse, não dá mais pra mim. Aí quando eu saí, eu falei, pai, agora? Agora dá? Tá bom, vem. E porque ele quis que tu se experimentasse. Tivesse experiência fora, porque senão, assim, eu acho que foi muito rico, Dani. Foi muito rico, assim, não teria sido o mesmo processo, né? Assim, ano passado eu fiz o curso de formação de conselheiros pelo IBGC, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Até por esse aumento, né, de conselhos e muito essa função de conselhos em empresas familiares. Então, era uma coisa que eu queria muito fazer e eu fiz no ano passado. E, assim, estando lá, conversando com as pessoas, entendendo a trajetória das pessoas, eu era uma das poucas de empresa familiar. Assim como quando eu fiz minha formação, meu MBA na USP em São Paulo, porque eu morei em São Paulo, também eu era assim, era todo mundo de multinacional e eu lá, mas assim, essa base, essa entrada não direto na empresa da família fez diferença no meu histórico profissional, assim, para ter esta experiência de estar fora, para entender como funciona, mas eu acho que principalmente, Dani, para conquistar o meu espaço dentro do negócio, porque... Não era só porque tu era filha do... Não, muito embora, é óbvio que, né, eu tô na NL há 21 anos. Muito embora, não importa onde eu comecei lá dentro, porque eu comecei estagiando, né, na área comercial, e aí fui subindo, e isso meu pai sempre me disse, ele falou assim, eu posso te colocar no lugar que tu quiser. Ah, tu quer ser a diretora da empresa, eu posso te colocar. Mas se eu te colocar lá, não tem mérito teu. E aí o teu trabalho vai ser muito mais difícil. Então, tu quer estar lá? Conquista. E hoje, assim, a cadeira em que eu estou, eu tenho convicção de que ela foi conquistada. Ainda que... sempre em alguns momentos, assim, de embate ou de qualquer coisa assim, vem aquela coisa de, mas ela é a filha. E tudo bem. Hoje... Tu lidou, aprendeu a lidar. Muita terapia. Depois a gente aprende a lidar. No começo foi bem difícil, porque não tinha o que eu fizesse que era o suficiente, né? Assim, o outro faz 50% do que eu faço, mas beleza, ele não é o filho, né? Então, assim, sempre teve um lidar. Mas eu acho que isso não me abalou, Dani, assim, não foi uma coisa que me prendeu, me travou, me fez não seguir. O que tu acha que te fez conquistar essa meritocracia dentro da empresa? Quais foram as competências, os comportamentos? Como é que tu acha que tu conseguiu chegar nesse topo? Eu acho, Dani, assim, eu sou muito curiosa, eu sou muito inquieta. Eu realmente não paro quieta, assim, Quem me disse esses dias, fui na gastro, né? Porque às vezes estoura em algum lugar. E aí fui na gastro, ela falou em síndrome do pensamento acelerado. Eu disse, ok, temos um novo nome pro meu estômago doendo. Mas é isso, assim. Eu não paro quieta, não é do meu perfil. E eu gosto de conhecer, eu gosto de entender, eu sempre fui assim. Então,
eu sempre propus algo, eu sempre trouxe algo novo, assim, nunca era, tipo, vamos fazer porque tem que ser feito assim, porque quá comando mi, né? Não, assim, vamos fazer porque eu pesquisei, eu entendi, eu busquei, não parei quieta. Quando eu tive que morar em São Paulo, eu fui para morar em São Paulo, porque nós tínhamos aberto um escritório lá, isso foi 2009, nós tínhamos aberto um escritório em São Paulo, contratamos um executivo de São Paulo que não deu certo. Não deu certo porque a cultura é muito diferente. E aí a gente não conseguiu fazer match de cultura mesmo. E aí, enfim, o que a gente faz agora? O escritório tá lá e eu queria ter uma experiência fora, queria morar fora. E o Nelson falou, ó, Nelson é meu pai, né? Que, enfim, mundo corporativo, ele é o Nelson. Aí ele disse, não, perdeu o timing, assim, quando tu tinha lá 16, 17 anos, tu não quis fazer intercâmbio, o problema deu, agora tu quer ir, tá bom, São Paulo é teu caminho, vai até lá. E aí eu fui morar em São Paulo para ficar 1 ano e eu acabei ficando 5 anos em São Paulo. E foi bem desafiador para mim, porque o meu momento não era, assim, até psicológico, assim, não era o melhor do mundo, e beleza, assim, fui, assumi, fiz. Você era nova, Grazi? Eu tinha 26. Nova. Exato, assim, então com 5 até os 30, mais ou menos. Fiquei, exatamente. E aí, obviamente, foi divisor de águas na minha vida, né, ter morado lá, ter tido que me virar, enfim, cheguei com um monte de assim, a equipe de lá me via como um ser extraterrestre, assim, mas eu acho que foi, assim, a construção foi importante, né, de estar lá, de buscar, de pesquisar, e eu acho que isso também chancelou, essa coisa de, putz, ela foi, a gente teria coragem de ir, então assim, isso também foi dando esse skill, né, foi transformando. E claro, assim, o time da NL brinca, né? Hoje eles brincam comigo. Ai, lá vai ela viajar de novo. Eles já ficam esperando o que eu vou chegar dizendo que tem que fazer. Porque eu vi isso, porque isso é novo, porque a gente tem que fazer, porque não sei o quê. Então, assim, eles entendem que eu sou essa pessoa inquieta, mas uma pessoa que tá buscando alguma coisa diferente. Eu sou a pessoa que diz, gente, pelo amor de Deus, não, assim, vamos pro próximo, tá acontecendo isso lá fora. Então, assim, acho que essa minha busca por conhecimento, por entender o que tá acontecendo, pelo relacionamento com as pessoas, por ter uma rede. São Paulo me trouxe uma rede importante de relacionamento. Então, assim, ai, nossa, eventualmente, sei lá, eu tô num evento lá que tem alguém de uma grande varejista ou de uma grande empresa. Os caras, nossa, olha, ela tá lá. Não, mas ela tá lá, mas ela é a nossa CEO, né? Então, assim, é uma sensação também de que eu faço por eles. Sim, né? De representatividade, né? Exatamente. Eu acho que isso foi construindo um pouquinho essa posição. Grazi, como é que tu enxerga inovação hoje, assim, né? De maneira geral, a nível... Tu percebe que... como é que eu posso te fazer essa pergunta de maneira, né, mais objetiva? Porque inovação, ela é tão, né, tão complexa. Mas como é que tu enxerga a inovação em Caxias, assim? O que tu tem para mim de falar, assim, de inovação em Caxias? Saia justa total essa, Dani! Sabe por quê, Grazi? Porque, assim, eu fui em vários, né? Acho que até teve um Innovation Day que tu palestrou, que eu fui, faz, sei lá, quantos anos faz que teve. Acho que foi antes da pandemia ainda que eu fui. Eu adoro, assim, inovação. Mas eu acho aqui Caxias... Às vezes eu tento inovar, eu tento trazer ideias, mas assim, não tem uma... sei lá, não é... A população parece que não absorve, não se desenvolve, não busca. Não sei se tu percebe isso também. Eu acho, Dani, que assim, a gente está bem mais aberto à inovação, a gente está aberto a novos conceitos. Tem uma geração intermediária, não é nem essa geração muito jovem que está entrando no mercado de trabalho, que a gente tem um problema sério com essa geração bem jovem. Tá. Mas também não, sei lá, a geração ali dos meus pais, mas enfim, tem um meio do caminho aí que está muito interessada, que tem buscado, sei lá, teve o Dia da Criatividade agora, né, recentemente e tal. Então, assim, eu vejo muita busca, eu vejo muita movimentação, mas... me parece que quase sempre dos mesmos atores. São sempre as mesmas pessoas que estão buscando, são sempre as mesmas pessoas que estão tentando. E, do outro lado, a nossa trava também são sempre as mesmas pessoas, são sempre as mesmas empresas, são sempre as mesmas, os mesmos, enfim, os mesmos padrões. Então, assim, a gente tem... Caxias tem uma indústria muito forte.
tem empresas sensacionais. Nós somos reconhecidos fora daqui muito por conta disso. Mas isso às vezes nos trava, porque também se espera que sempre desses mesmos atores venha a inovação e vem deles, sem sombra de dúvida, vem deles, eles cumprem o papel deles de inovação, mas às vezes é como se eles fossem aquele ser que vai absorvendo qualquer outra oportunidade. Então, se vem um serzinho diferente tentando fazer um movimento, não tem espaço para. E eu vi ao longo, pelo menos, assim, batalha diária, assim, eu falo muito com o pessoal do Trinopolo, porque a gente faz parte, a própria SIC, assim, que faz parte, a gente vem, pelo menos desde 2018, num trabalho, assim, gigantesco de fomentar inovação. Show! Mas é um trabalho muito difícil, porque tem muito conceito, né, Dani, envolvido, assim, inovar não é só quebrar padrão. Então, assim, vamos inovar, a gente tem que fazer tudo novo. Não tem que fazer tudo novo, não tem que recomeçar, não tem que construir a roda, já existe a roda, o que eu faço para melhorar, para ela ser mais eficiente, para ela andar mais rápido? Inovar também é isso. E a gente fica preso naquela coisa de se eu não fizer uma coisa completamente disruptiva, e existe a inovação disruptiva, mas nem sempre existe inovação incremental. E aí, a gente fica muito preso nessa coisa de que ou vem algo completamente novo ou não é válido. E aí, assim, só vai inovar se eu fizer uma startup. Gente, não quer dizer, é muito legal startup, mas assim, quantas nascem e quantas morrem. Perfeito. Porque tu só fica sabendo quando elas nascem, né? Exatamente. Quando elas morrem, exatamente. Sabe? E assim, e aí tu vê os cenários, assim, eu sou muito... eu sou meio forte nisso, mas assim... E aí tu vê que até pouco tempo atrás, e se bobear ainda hoje, faz tempo que eu não acompanho, mas assim, até muito pouco tempo atrás, a gente via que assim, Nubank, uma startup de não sei o que, gente, que é isso? Como assim startup? Startups são as nossas aqui, que estão tentando montar startup e tudo mais. Mas não necessariamente a inovação vai vir só deles. Então, assim, é um foco gigantesco de que o movimento de inovação é um movimento de fomento à startup. Não só. É importante, mas não só. E aí, nessa mistura de conceitos, que é onde eu vejo que a gente se perde, sabe, Dani? Principalmente aqui em Caxias. Perfeito. Porque, assim, se a grande empresa lá, aquela que a gente sabe, não investir na startup, o movimento não é válido, assim. Então, o que a gente fica esperando? Que aqueles lá, que a gente sabe que são os grandões, invistam na startup. Qualquer movimento do meio do caminho, ele fica numa nuvem de fumaça ali. Ninguém vê, ninguém não é validado. Valoriza. E é esse cara, é sempre o que eu falo, assim, falo muito... a gente teve algumas demandas, inclusive, com prefeitura e tudo mais. Gente, quem gera receita, e agora eu tô vindo do negócio da reforma tributária, mas assim, quem gera receita para o município não é a startup. A startup está começando, ela não está gerando uma super receita para o município. Quem está gerando receita para o município é a empresa média. A gente sabe das grandonas que geram, mas assim, tem um monte, tem um universo de empresa média ali que faz a economia girar. E a gente tem que olhar para isso. E ali tem inovação, e ali tem potencial de inovação, mas é quem tem dificuldade para ter fomento e para inovar. Entendi. O que tu acha que o que tu tem visto, assim, a nível, né, de organização, assim, o que tu percebe que quando a gente vai inovar, qual que é a maior dificuldade de inovar? Eu acho que hoje é conseguir tirar do papel, Dani, assim, a ideia vem, as pessoas têm muitas ideias, mas a gente tem uma série de dificuldades, tanto econômicas, né, de falta de recurso, a gente tem dificuldade, a gente tem dificuldade de time. Assim, hoje a maior dor de qualquer empresa de tecnologia é falta de gente, né? Assim, não tem. Uma vez era muito tecnologia, hoje eu percebo, porque eu trabalho com recrutamento e seleção, né? Hoje eu percebo todas as áreas, né? Não, exato. Tecnologia assim, a minha dor é do meu mercado, mas assim, são todas, né, Dani? Assim, eu vejo, a gente trabalha muito com varejo, e aí, assim, há 15 anos eu vou para Nova York todo janeiro para participar da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. E aí, há 15 anos eu tô lá, assim, a gente já viu todo tipo de coisa acontecendo em Nova York. Mas, assim, nos últimos 2 anos, é pavoroso ver que não tem gente para trabalhar.
não tem gente para trabalhar. Mundo não inteiro. tem, no mundo inteiro. Assim, as pessoas... aí são razões diferentes. Eu acho que a gente tem... Esse é a grande discussão. Se a gente vai para os Estados Unidos, a gente entende que tem uma falta de mão de obra. Por quê? Porque tem oferta grande de emprego. E aí, por exemplo, o trabalho, sei lá, no varejo, não é um trabalho glamouroso. Então, eu vou escolher outra coisa, porque oferta tem muita, né? É muito fácil de encontrar. Tem o que não quer trabalhar, mas tem uma oferta gigantesca. E aí, qualquer capacitação é muito fácil de acessar. O que não é diferente, Dani, aqui no Brasil em relação à capacitação. É muito fácil capacitar. É muito fácil capacitar. Assim, não precisa de grande esforço e investimento. Uma vez a gente falava que precisava, sei lá, né? A gente brinca, né? Ah, mas quantas faculdades precisa para isso? Gente, hoje não precisa. Hoje, se a gente deixar de assistir, e nada contra, né? Porque eu acho que a gente precisa do momento de lazer e tudo mais, mas se a gente passar menos das nossas 5 horas diárias no celular com influencer e passar um pouquinho deste tempo com capacitação, que não precisa pagar a plataforma. A gente está falando de capacitação que tem no YouTube. Gratuita. Então, assim, a gente pode capacitar, tem oportunidade. Se a gente fizer isso, tem oportunidade de emprego. Então, assim, dá para escolher melhor. Mas a gente tem, no Brasil, a questão do assistencialismo, né, que isso, infelizmente, é uma dor do Brasil, e que, assim, eventualmente, eu conversava isso com o pessoal da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado. O salário base do supermercado, ele, assim, o cara vai ganhar aquilo de base, mas ele vai ter que ir trabalhar, aí para ir trabalhar ele tem que pagar a passagem, tudo bem, ele ganha o vale de transporte, não sei o quê, mas ele vai ficar, sei lá, 1 hora no ônibus, não sei o quê. Então, assim, o presidente da Abra estava me falando que, fazendo a conta de qual é o salário base e de quanto o cara tem de deslocamento disso, daquilo, daquele lá, e da bolsa que ele tem potencial para receber, não vale a pena sair de casa. Entendi. Não vale a pena sair de casa. Entendi. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que as pessoas precisam, que, sei lá, que o supermercadista precisa, que o varejista precisa, e que não tem quem queira trabalhar, porque não tem. Né? Porque o assistencialismo hoje, ele impacta de alguma maneira. Exatamente, nesse sentido, nessas vagas de base. Perfeito. E aí, assim, essa população é uma população que precisa de um investimento, talvez, para que eles entendam, então, quais são as outras possibilidades. Mas aí, assim, aí a gente entra em muitas questões culturais e muitas questões históricas, né, Dani, assim, de por que não quer. Então, tem um lado que é isso e tem um lado que, assim, a gente também tem uma população entrando no mercado do trabalho que tem esses que não querem e tem os que não precisam. Porque tem uma galera de 17, 18 anos que não precisa. Que não precisa. Que é essa geração que tu estava falando que tem um problema sério. O que tu percebe, Grazi? Assim, não quer. Também não quer. Só que diferente de não quero trabalhar porque não vale a pena para mim, eu tenho assistencialismo, isso é chato. Isso é chato. Meu filho tem 7 anos. Tu tem 2, né, Grazi? Eu tenho 2. Eu tenho o Ben de 7 e a Alice que tem 4. Então, assim, o Ben tem 7 anos. E aí, tava com um dilema com a escola, porque ele é um pouquinho acelerado. Não sei por quê. Assim, não, imagina, não sei. Mas ele é um pouquinho acelerado, assim, ele vai bem na lógica e tal. E aí, ele tava tendo que fazer umas coisas. Ele tá no 2º ano, assim, começou agora o 2º ano. Então, tava tendo que fazer lá os trabalhos da escola. E aí, a prof dá o trabalho para fazer, ele olha e diz, chato. E aí, meu Deus, é chato, um dia chato, outro dia, aí tu não faz só o que tu quer, né? Assim, começa a entender desde cedo que a vida não é só sobre o que tu quer. É sobre o que precisa ser feito. Não importa se é chato ou não é chato, tu vai lá e tu vai fazer. Mas é isso, assim, eles acham tudo chato. Porque tem coisa muito mais divertida, porque essa falsa ilusão desse mundo da internet, de que todo mundo vai ficar milionário, e é quanto, assim, fala com a, sei lá, Gabi Comazeto, que é a head da América Latina do TikTok. Quantos % são os influencers que estão milionários? Gente, é agulha no palheiro, né? Só que, assim, existe uma falsa ilusão de que se a gente fizer um pouquinho... Tu começou falando isso, Dani, né? A gente não ganha dinheiro, a gente precisa não é fácil, né? É uma doação, na verdade, na tua visão, assim, o Pode Liderar. É uma doação tua para isso, né? Assim, por uma causa. Então, assim, não é por aí que todo mundo vai ficar rico, mas parece para essa geração que tá, assim, mais jovem, que
que vai dar para ser simples, vai dar para ser muito fácil. Não, eu vou lá, faço um vídeo e vai dar, vou lá, não sei o quê. Tá faltando esse engajamento, tá faltando essa galera... De onde é que tu acha que vem isso, Grazi? Qual que é a tua opinião, assim? Eu vou, assim, aí é uma coisa muito mãe agora. Tá. Eu acho que é de um conflito aí geracional até, e eu brinco muito na terapia, assim, de uma culpa materna. Eu acho que a gente tem perdido a mão um pouquinho, e tô falando me incluindo, tem perdido a mão em o quanto a gente se culpa por algumas coisas que a gente não consegue fazer pela rotina, pela loucura nossa do dia a dia, e aí a gente não consegue dar, sei lá, aquela atenção ou aquele momento pro filho, e aí a gente tenta compensar por um lado... que não deveria ser, né? Então, assim, eu não posso... eu não posso estar com ele, hoje ele tem, sei lá, tem natação, não posso levar na natação, vai ter que ir a avó levar, vai ter que ir, sei lá, quem levar, enfim, não consigo ir. Poxa, mas eu deveria ir, porque é o papel da mãe, mas eu tenho que trabalhar, ai meu Deus, a culpa, o chicote, né, da mãe. Mas eu tenho que trabalhar, não vai. E aí, bom, então vamos fazer o seguinte, filho, então, ó, pode assistir um pouquinho mais de YouTube hoje, porque já que a mamãe... Não é exatamente, não é uma moeda de troca direta. Eu nem me parece que ele, e aí tô falando me incluindo, porque eu sinto isso. Não é uma moeda de troca direta. Então, assim, vai, filha... Hoje, a minha filha teve que fazer exame de sangue. Eu não consegui levar ela hoje, porque eu tinha um outro evento. Aí, mãe, porque meu marido viajando, mãe, leva ela a fazer exame. E a minha mãe levou. Não fiz, mas eu me refiro assim, então vai lá com a avó, que depois tu ganha um pirulito. Não é nesse sentido de fazer uma compensação direta, sabe? De assim, causa e efeito. Ó, já que eu não posso, então tu vai com a avó e eu te dou tal coisa. Não é assim que eu acho que eles entendem. Talvez eles não entendam, mas a nossa culpa vai gerando uma coisa de sempre tem um agradinho, sempre tem alguma coisa a mais. E aí eles chegam, na verdade, e outra, assim, a gente não gosta de ver, e isso é muito claro, assim, nós não gostamos de ver as crianças sofrendo. Então, assim, estamos criando crianças que não sabem lidar com frustração. Perfeito. Não sabem lidar com frustração. Então, mas eu não gosto de comer isso. Então não come. Mas eu não quero comer carne, mãe. Então come. O que tu quer comer? Big Mac. Então vai comer Big Mac. Entendeu? Então, assim, a gente vai criando, assim, não vem do nada. E tu isso, sabe, uma coisa Dani? assim que eu percebo, Grazi, na verdade a gente vem, né, a nossa geração, né, enfim, a minha, a tua, ela vem de pais difíceis de alguma maneira, de autocratas, de disciplina, horário, tarará, né, sei lá, reclamam na escola, chega em casa, tu vai levar umas palmadas ou um xingão, e a gente vem, não é com traumas, mas com um desenvolvimento um pouco mais disciplinado, organizado. E hoje eu percebo assim que a gente vê aqui, de maneira geral, assim, existe uma perspectiva destrutiva a respeito disso e se compensa de um outro lado. Eu também não sei se faz sentido pra ti, assim. Só que daí também eu acho que vai pra um lado onde tu aleja a criança, né? Então, assim, a tua filha foi lá, xingou a professora, mas como é que tu tá xingando? Não, só um pouquinho, que é autoridade. Aí se funde a autoridade com o filho, com não sei... Só que cada um tem o seu papel, né? Exato. E assim, eu acho que é papel, assim, eu entendo muito, porque hoje eu lido com... Eu sempre falo, assim, na INL, a gente tem, hoje, vi no LinkedIn, que o nosso funcionário mais antigo de INL, a INL vai fazer 43 anos esse ano, o nosso funcionário mais antigo de INL tem 34 anos de empresa. E eu tenho uma galera chegando na empresa com 18. Então, assim, a pessoa tem de empresa o dobro de tempo da idade de quem está entrando. É nosso papel, é meu papel como executiva, fazer essa intermediação ali, fazer o negócio funcionar. São os conflitos geracionais. Exatamente. Entendi. Mas é conseguir também entender, assim, eu acho que é muito por isso, assim, essa liderança, né? Eu tenho um gestor novo na empresa que fala, a gente tem uma CEO mulher, que legal. Mas eu acho que tem um olhar muito nessa... tem esse olhar de mãe, tem esse olhar de, assim, o quanto eu como executiva, tenho um papel
E quanto eu, como mulher e mãe, tenho um papel lá em casa de criar meus filhos, né? Assim, que filhos eu vou deixar pro mundo realmente, assim, não é só a frase bonitinha pra gente postar na rede social. Perfeito. Agora, eu acho que tem, Dani, trazendo isso que tu disseste, né? Eu nunca levei uma palmada, nunca, assim. Mas levei algumas palmadas psicológicas que serviram bem. Isso, enfim. Que serviram bem. Diferente do meu marido, por exemplo, que levou algumas palmadas, e do meu pai, que, meu Deus, aí era de vara, né? Sim, era outra perfeito. coisa. E mesmo assim, eu vejo que a gente não tinha naquela época, né, Dani, assim, muita saída e não tinha tanta informação. Então, assim, não tinha essa coisa de desafiar. A gente não desafiava, eu, minha irmã, a gente não desafiava meus pais da maneira como os meus filhos com 4, 7 anos desafiam, porque eles assistem vídeo no YouTube que de uma certa forma dá a ideia para eles e gera neles a ideia. E daí de quem é o erro? Tu não deixa assistir YouTube. Pois é, mas já deixei. Ponto, não adianta. É de novo o chicote, não adianta ficar me chicoteando, eles já assistiram. E que vai fomentando isso. E pro outro lado, assim, então eles têm acesso a essa informação. E aí tem o youtuber que incentiva a não obedecer, a contar uma historinha aqui, a contar uma mentirinha ali. E claro, a gente vai barrando, a gente vai botando filtro, a gente vai dizendo que só pode assistir Peppa Pig, mas daí tu vai assistir Peppa Pig e até a própria Peppa Pig tem umas coisas politicamente incorretas. Então não é fácil esse papel. É mais desafiador. Exato, mas assim, tem muito. E aí, pro outro lado, né, Dani, assim, tem o julgamento da internet, que não precisa tu estar sendo julgada diretamente, porque tu postou um negócio e falaram mal. Mas é assim, é aquilo que tu lê, né, o juiz do Instagram. Não precisa ser uma situação tua, mas tu lê alguma coisa a respeito de alguém, tu te coloca naquela mesma situação e tu te coloca no mesmo julgamento. Eu não sou boa mãe. Eu não tô fazendo isso certo. Eu deveria ter feito isso diferente. Eu deveria não sei o quê. Então, assim, não tinha isso na época dos meus pais. Eu, quando comecei a fazer trabalho de escola, eu fazia em folha de papel ao maço. As pessoas não sabem o que é folha de papel ao maço. Sim. Assim, dá um Google aí, galera, e procura o que é papel ao maço. Eu fazia trabalho à mão. As crianças mal sabem escrever. Eu peguei esses dias para mostrar para as crianças. Eu tenho, assim, CDF, né? Minha mãe tem material meu guardado desde sempre. E aí eu peguei a minha apostila da primeira série. E aí eu mostrei para as crianças. E aí o que eu fui ver? Que eu aprendi a escrever com letra cursiva, que é a letra emendada. E aí o Benjamin está no 2º ano agora. Nos livros dele até fala em aprender isso. Mas quando a gente escreve alguma coisa com letra cursiva, ele fala assim, letra bastão, mãe. Letra bastão, mãe. Por quê? Porque é mais fácil. Porque tá sendo muito mais fácil para eles. A gente pesquisava, Dani. Eu sei que parece old school, mas é fato. A gente pesquisava, a gente ia pra biblioteca e a gente pesquisava em livro. Sim, na Barça. Na Barça. Então, assim, eles não sabem o que é isso. Eles chegam com 2, 3 anos e eles dizem, dá um Google aí, mãe. É tudo mais fácil hoje, né? Então, é mais fácil de ter o acesso à informação, é mais fácil de ser bombardeado por informação, é mais fácil de ser julgado por informação, e aí é um círculo ali que o empresário, coitadinho... Isso que eu ia te perguntar. Tá no meio disso. Eu ia te perguntar como é que hoje, assim, tu utiliza essas informações para a tua empresa, para o teu negócio, ou para, né, quando tu vai lá como presidente do conselho da empresária. Como é que a gente manuseia essas informações? A gente faz algo com elas? A gente precisa fazer. Porque esse é o profissional que tá vindo e porque eu preciso dele. Essa é a mão de obra que eu tenho. A gente, enfim, eu que sou da área de tecnologia, né? A pergunta que sempre vem. Agora só se fala em inteligência artificial, ChatGPT, não sei o que, blá, e daí vai acabar com os empregos, porque os robôs vão acabar com os empregos, blá. Não, eu sou, assim, a gente fala, né? A NL é uma empresa de tecnologia feita por pessoas, porque eu sou gente, eu sou... Aí é o lado que dava no teste vocacional às humanas, é porque é isso, assim, eu amo tecnologia, mas eu acho que em benefício de gente. E aí, assim, eu entendo que a gente tem que... a gente não vai conseguir substituir e nem deve trabalhar para substituir o ser humano, a menos que sejam funções que não precisa. Não precisa ter um cara carregando caixa de 50 quilos todo dia, porque tem um robô que pode carregar uma caixa. Então, deixa o robô fazer. Perfeito. Para esse tipo de coisa...
tem que ter automação mesmo, tem que ter tecnologia mesmo. Agora, isso faz com que a gente precise de profissionais e de pessoas que pensem mais que a máquina. Perfeito. O que a gente precisa, eu sempre falo, né? A inteligência artificial. Legal, alguém tem que ensinar ela não aprende sozinha. Né? Assim, tem uma expressão nos Estados Unidos que é bem mais feia do que essa, mas a gente não pode falar aqui, mas que diz, de outra forma, diz garbage in, garbage out. Que é, se tu dá lixo para inteligência artificial, ela vai te devolver lixo, assim, se tu vai processar um negócio, né, põe lá num processador e tu põe, sei lá, um monte de banana estragada, não vai sair um purê de banana doce. Gourmet. Exato, não vai sair, porque é o que tu coloca, né, assim, vai plantar o quê? Vai plantar maçã e quer colher laranja, não vai rolar. Então, assim, a gente precisa ensinar a máquina, ela não vai aprender, ela aprende por experimentação, ela aprende por repetição, que é isso que as inteligências artificiais estão fazendo, por padrões de comportamento, por padrões de texto, por padrão lógico, mas alguém, de alguma forma, está imputando dados, está ensinando. Então, assim, a gente precisa de pessoas inteligentes, a gente precisa de pessoas capacitadas. Onde que a gente usa essa informação de que as pessoas têm essa intolerância, essa baixa tolerância à frustração, a tudo mais, fomentando muito os times de gestão de pessoas, que uma vez era, né, o departamento pessoal. Assim, existe ainda? Existe, mas o que a gente mais tem visto, né, Dani, assim, nas empresas, é que a gente está trabalhando em áreas de cultura e pessoas. O nome de RH está mudando para cultura e pessoas, porque é isso que a gente tem tido que fazer nos negócios. É entender esse perfil, entender que a gente não é pai e mãe, entender que as pessoas vão se frustrar no trabalho, entender que algumas não vão dar conta e vão ter que sair. Então, putz, era um profissional brilhante, tinha uma super oportunidade, mas não conseguiu aceitar a frustração. E vários entram na NL e saem por isso. Porque na primeira frustração, vou correr para o pai. E aí não vai ter o pai para salvar. Porque às vezes eles entendem que o gestor direto, ou mesmo eu, com certeza, tem o papel do pai, lá dentro é o pai. Tá, mas daí o pai não passa a mão na cabeça. Não. Daí o pai diz, tu não entregou o resultado, tu tem até amanhã para entregar, ou... E aí o cara já antes do ou, ele já pede pra sair, sabe assim? Porque... Guria, tu sabe que isso... eu sou psicóloga organizacional, né? E uma das coisas que eu estudei no mestrado foi exatamente cultura e indústria 4.0, né? O meu estudo ele foi, né, em cultura e indústria 4.0. E o que eu mais percebo, no momento que eu percebo que existe essa evolução, essa mudança, né, uma evolução, né, uma mudança do profissional de mercado, eu também vejo uma ausência de RHs preparados para conduzir isso. Porque tu precisa ter, e hoje, né, a gente vai gravar depois um episódio sobre isso, tu precisa de um RH sistêmico. Isso aí. Que consiga olhar a cadeia, porque assim, negócios são resultados, a gente precisa de resultado, a gente precisa de, né, uma empresa ela é feita de regras, de disciplina, e esse colaborador ele precisa se adequar a este negócio, não o contrário, né, a empresa ela é feita de pilares culturais. Isso aí. Porque, eu tenho que, muita empresa se perde querendo fazer o que cada colaborador quer aí começa, horário flexível, show de bola, acho que o horário flexível é legal, mas assim, tem muita empresa que... regra. Exato, horário flexível é só pra entrar, na hora de sair, tu sai às 5h18, tu entendeu? E aí, tu tem que aumentar a tua mão de obra, porque tem horário... Não, só um pouquinho, essa conta não tá fechando. É isso aí. Né? E além disso, existe uma série de pessoas imaturas pra essa cultura de flexibilidade de horas. Eu, honestamente, eu mesma, eu não consigo trabalhar em casa, mas eu tenho essa consciência de que eu não consigo trabalhar em casa, que eu não consigo trabalhar num sofá, que eu não consigo trabalhar sentadinha com o computador no colo. Eu não tenho essa maturidade de cumprir hora em casa. Só que quem não tem e quer essa liberdade. Então, acho que a gente não tem... É um caminho que precisa, né, é uma inovação que precisa acontecer, não é uma... abre chave, né, levanta a chave e baixa... Não, beleza, vamos trabalhar para que essas pessoas sejam maduras de talvez encarar um autogerenciamento no futuro, sabe? Pois é, mas aí, assim, é uma geração que vem... De novo, né? Assim, que não consegue se frustrar, que tem dificuldade de atenção, porque, assim, esses transtornos, né, Dani? Enfim, tu que é psicóloga sabe muito mais do que eu aqui, não quero ensinar o padre a rezar missa. Não, vai lá. Mas, assim, esses transtornos de atenção são cada vez maiores. E aí, assim,
E até isso também, para mim, tá meio bagunçado, assim, porque eu disse esses dias, assim, eu reconheço que o Benjamin, meu filho, é uma criança completamente hiperativa e que não consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, não tem paciência e tudo mais. Tava falando esses dias na terapia, eu disse, se eu quisesse, porque aí eu comecei a ter problema na escola e tudo mais, e assim, sempre reforçando o papel da escola, eu vou pra escola pra falar e pra dizer, aqui, a regra de vocês não é minha. Então, assim, tem que me dizer que tá ruim, me diz que tá ruim, que nós vamos trabalhar junto. Isso assim, aí. é uma parceria, Perfeito. casa-escola, e vamos resolver. Mas eu disse esses dias até em terapia, eu disse, olha, se eu quisesse, Dani, eu tenho certeza que eu levo ele, sei lá, escolhe ali a dedo um neuropediatra, escolhe não sei o quê, eu saio com 2 boletinhas, eu acalmo o meu filho e beleza, entendeu? Vira mais um bonequinho, robozinho, exatamente igual a todos os outros que a gente quer que seja um padrão. Me nego, meu filho não vai para isso. Eu vou ter que lidar, eu vou ter que saber lidar com isso, vou ter que trabalhar mais. É muito mais difícil para mim ter uma criança hiperativa. Só que assim, o diagnóstico tá muito fácil. Então, todo mundo tem um diagnóstico muito fácil de qualquer coisa que justifique as suas ações. Então, assim, não faço, não entrego, mas consigo justificar, porque tá muito fácil ter um diagnóstico que justifique aquilo que eu deixei de fazer. Ah, beleza, não, eu não entreguei hoje, mas sabe o que é? Eu tenho muita dificuldade, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê, e aí estas mesmas pessoas que neste momento querem isso, no dia seguinte são as que pedem demissão, porque, não, eu não quero mais trabalho presencial. Tá, mas assim, me mostra então que tu tá gerando resultado pra mim no remoto. Tá. E aí, tipo, não vem. E aí não vem. Então, assim, é um desafio gigantesco. E outra, né, Dani, assim, a gente não tinha esse oba-oba tão grande antes da pandemia, dessa coisa do remoto. Isso mesmo. Que é o inferno da nossa vida, foi a pandemia, por N motivos, obviamente, que todos tiveram, mas nós da tecnologia é pior ainda, assim. Aqui em Caxias, a gente tem um pool de empresas de tecnologia gigantesco. E a gente perdeu profissional para o mundo inteiro e segue perdendo. Eu perdi um menino prodígio há, sei lá, 2 semanas atrás, que vai trabalhar para a Europa. Mas era primeiro emprego, ele entrou no nosso programa de formação de talentos, porque a gente tem que ter um programa de formação, porque da faculdade não vem. Então a gente tem um programa de formação, o menino entrou com 16 para 17 anos na INL e agora teve a oportunidade. Eu disse, eu sabia que eu ia perder ele em algum momento, porque eles precisam disso e precisam se testar. Mas um menino maravilhoso, show de bola, sem mimimi, foi perfeito. Então, assim, a gente perdeu muita gente, teve toda essa questão. Só que o que aconteceu na pandemia, né, Dani? Assim, principalmente para tecnologia. Google não vai mais ter escritório. E aí acabou o sonho da piscina de bolinha e do escorregador. Nossa. E do puff. E do puff. E aí o Twitter, a época, né? E aí, não sei o que, Microsoft e tudo mais. Aí, beleza. Todo mundo ficou em casa trabalhando, tudo lindo. Agora, todos esses caras voltaram pro presencial. Quem fala disso, Dani? Aí agora ninguém fala. E outra coisa. Tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que voltaram pro presencial? Se era tão perfeito e tão bom remoto? Porque não dá o mesmo resultado, ponto. Exato. Não dá o mesmo resultado, perfeito. Ponto. Fim de linha, assim, não tem como obrigada. Dizer. Música para os meus ouvidos. Lamento, gente, assim, porque é o que eu falo, assim, Daniele, existem, eu tenho convicção de que a gente consegue produzir, algumas pessoas, eu não. Algumas pessoas conseguem produzir, tu disseste que tu também não. Algumas conseguem produzir em casa e tudo certo, Daniel, eu não desacredito. Agora, quem tem 3 cachorros, papagaio, 2 filhos, não sei o quê, não produz em casa, ponto. Vai ter que fazer uma teoria, sei lá, da NASA para me provar que produz. Porque não produz, Dani, assim, quer dizer, não é que não produz nada, mas não produz menos. Como poderia produzir. Perfeito. Dito isso, existe, por exemplo, no nosso negócio de tecnologia, a gente quer desenvolver um aplicativo. Dani, tu tem uma empresa que desenvolve aplicativo de celular. Então, assim, eu vou te dar um briefing, tipo arquiteto. Eu vou te dar um briefing, tu tem que desenhar esse aplicativo e tu tem que fazer o código para esse aplicativo. Daí eu te mando a especificação e tu me devolve um aplicativo. Ok, eu te dei uma instrução claríssima do que tem que fazer. E tu, Dani, programadora, o teu time vai me entregar aquilo porque tá claro, tá desenhado. É tipo fazer um projeto, vai lá alguém e executa. Tudo lindo, existe isso dentro da tecnologia. Agora, no meu negócio, por exemplo, NL, eu não tenho isso.
porque eu não tenho uma especificação que vem tão desenhadinha. Tão o que eu tenho tão redonda, né? Um monte de cliente que todo dia me pede uma coisa diferente. Um monte de cliente que me apresenta um monte de problema, que não quer dizer que seja um problema ruim, mas assim, uma situação, uma ideia, alguma coisa. E o cara quer ajuda para solucionar o problema, ou ajuda para ser mais eficiente, ou ajuda para não sei o quê. E aí, isso chega lá, e eu não posso dizer assim, Dani, pensa aí na solução sozinho. E tem mais 10 pessoas que depois vão fazer o negócio. Não dá. Precisa a gente conversar e ter uma ideia juntos. A gente precisa criatividade. E a criatividade, ela funciona quando a gente está junto, se olhando e conseguindo debater. Põe numa sala do Teams todo mundo. Um tá com a câmera fechada, um tá com não sei o quê, passa o filho atrás, não funciona. Não é profissional. Flui, não, e não é profissional, não flui né? da mesma forma. Perfeito. Então, assim, para mim o presencial, ele é o lugar da criatividade. Ele é o lugar do entendimento. Nada substitui o olho no olho, não substitui para uma admissão, não substitui para acordos de resultado, não substitui para uma demissão, não substitui. Perfeito. O olho no olho, para mim, é fundamental. E pro processo criativo, eu não vejo outra forma a não ser trabalhando junto. E assim, Guri, uma coisa que eu percebo muito, existe essa era Google aí que tu traz, do puff, do escorregador, a sala de não sei o quê. Isso atrapalhou muito, assim, existe uma romantização a respeito das empresas e muitas vezes eu vejo a pessoa lá publicando no LinkedIn, porque a empresa tal, porque essa empresa é maravilhosa. Gente, vamos lá, né? Toda empresa tem um BO, sabe? Toda empresa tem um problema, O problema é que as pessoas não sabem o que elas querem e aí elas buscam coisas dentro das empresas que a empresa não vai entregar, mas na verdade não é não é a empresa que não tá entregando, é tu que tá no lugar errado. Exatamente. Na verdade, a gente tem que entender, assim, qual é o nosso propósito, né? Assim, e vai atrás daquilo, mas não espera que tu vá para a empresa para ela satisfazer aos teus propósitos. Perfeito. Não é isso. Sim. E é uma coisa, assim, o que eu vejo de muito romântico, realmente, é assim... os propósitos, qual é o propósito? O cara chega com 18 anos na entrevista e diz, eu preciso entender qual é o propósito da tua empresa para ver se está alinhado com o meu propósito. Fadiga. Não sabe nem o que é propósito. Amigo, exato. É exatamente isso. Não sabe nem o significado de propósito. Assistiu muito Golden Circle. Querido, né? Assim, eu te entendo, querido, mas assim... Né? Vamos lá? Vamos pro próximo passo? Resultadinho aqui primeiro? É muito romântico. E aí isso atrapalha todo o processo. Parece que existe sempre uma empresa melhor do que a outra, sabe? É uma concorrência, assim, que não é nem do negócio, mas é só pra ficar trocando, né, de puleiro em puleiro, pra ver se a outra é melhor, se não sei o quê. E imaturo, né, da parte da pessoa, muitas vezes, de não fazer essa leitura, sei lá, é que, de novo, né, a gente trabalha com recrutamento e seleção, às vezes a gente super, recebi proposta de tal empresa, show de bola, vai lá, então. E não tem, né, Dani, assim, eu acho que tem um ponto, assim, agora olhando do lado do empresário, né, assim, é claro que a gente, assim, como tu disseste, assim, toda empresa tem BO, a gente falha também, claro. Né, claro que a gente falha, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco desse amor romântico aí, porque no fim do dia é sobre fazer dinheiro, pagar todo mundo, a gente vive isso, é uma relação econômica. Perfeito. Né? É econômica. Eu compro tua mão de obra. Exatamente, eu estou pagando, não pela, a Dani linda, se hoje ela veio assim, se hoje ela veio assim. Eu estou pagando, é um contrato de resultado, eu estou te pagando por algo que tu tem para me entregar, que é o teu trabalho. Perfeito. Então vamos fazer isso, e aí assim, nada impede que a gente seja amigo fora daqui, que a gente se entenda e tudo mais, mas a gente não pode pôr acima, né, de qualquer coisa, assim, é um contrato de resultado. É isso aí. Não é lindo e romântico. Não, zero. E, Grazi, deixa eu fazer uma pergunta, assim, como é que é pra ti, talvez agora eu vou dar um giro de 360 graus, como é que foi pra ti, ou como é que é pra ti ser mulher nesse ramo, que é de alguma maneira, não sei se hoje é ainda, mas ele foi muito tempo predominantemente masculino, né? Foi. Não é mais. Foi, eu diria que de uma determinada forma, sim, Dani, continua sendo. A gente vê que tem pouca busca por mulheres de cursos de programação, enfim, de cursos mais voltados para a área de tecnologia. Não é a área, assim, preferencial, né? Uhum. Mas tem espaços gigantescos, assim, eu vejo, a gente não tem 50-50 porque a gente não consegue contratar, mas senão seria 50-50, assim, porque pra gente
tanto faz, né? Veio currículo, tem a experiência que a gente precisa tá lá. A gente tem muita mulher na INL, felizmente. Tem muita mulher na INL. Em cargos, né, assim, lideranças técnicas, mulheres. Eu acho que muito porque durante muito tempo, né, hoje não mais, hoje a empresa é do meu pai, enfim, da nossa família somente, mas durante muito tempo a empresa foi do meu pai com uma sócia mulher. Então, eu acho que isso também, né, assim, esses dias a gente fez um talk lá na INL com as mulheres da INL, e aí a gente chamou uma pessoa que começou estagiária na INL, e ela disse que, assim, que a Lourdes foi a grande referência dela de carreira e tudo mais, e fez ela querer continuar na tecnologia. Para mim, Dani, assim, eu sou um pouco... Já me chamaram de machista, inclusive. Mas eu sou um pouco... Para mim é um pouco difícil essa coisa de mulher, porque eu acho que, assim, eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre trabalhei por aquilo que eu queria. Eu sempre gostei do negócio de tecnologia. Eu sempre gostei de ver o que meu pai fazia, que minha mãe fazia, porque minha mãe trabalhou muito tempo com meu pai, só que a minha mãe na área financeira. Então, assim... Nunca foi uma questão para mim. Talvez, claro, né, Dani, assim, tem um lado que... Um dia a gente fez uma reunião geral na INL e um funcionário levantou a mão e falou assim, eu vou falar. Porque eu disse, tá, gente, aí ninguém tem pergunta. De novo, assim, é sempre um monólogo. E aí o cara, assim, apareceu do nada, assim, levantou a mão, eu vou falar. Eu falei, fala. Ele disse, eu vim lá da fronteira, mas eu queria te dizer que a gente tem medo de ti, na verdade, porque tu é grande e daí a gente fica com medo. Mas agora que eu já falei que a gente tem medo, agora eu vou fazer a minha pergunta. Aí eu falei, tá bom, faz a pergunta. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, assim, Dani, de que, assim, eu sempre fui alta, né, assim, sempre fui muito alta, sempre fui muito grande. Então, eu acho que tem uma questão física também. Ajudou. Que ajudou um pouco a meio, assim... gerar um certo respeito. Mas mais do que tudo, eu acredito muito, muito, muito na capacitação, no conhecimento, no interesse genuíno por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tô ali fazendo, que eu tô entregando. Então, eu nunca precisei dar carteiraço, né, Dani? Assim, nunca foi, porque meu pai é o dono dessa empresa, então, Deus me livre, socorro. Acho que daí eu nunca mais estaria ali, porque meu pai já ia me tirar fora. E a tecnologia... Para mim, ela era muito natural, né? Assim, é uma coisa que a INL é mais velha do que eu. Então, assim, eu vi aquilo acontecer. Eu não tinha medo daquilo, né? Eu tive muitas colegas meninas na época de CETEC, quando a gente fazia o curso de formação. Poucas ficaram na área, assim, poucas ficaram. Mas eu acho que são sementinhas. E eu vejo, assim, profissionais excelentes. A gente tá aí num processo de RH. E assim... muitos profissionais excelentes, assim, de RH dentro da área de tecnologia, muitas líderes técnicas dentro da área de tecnologia. Então, assim, eu acho que a mulher, eu falo isso muito lá no Conselho da Empresária, a gente tem como missão no Conselho, a missão antiga lá, né, que estava escrita no papelzinho, era que a gente tinha que fomentar o empreendedorismo feminino, o que eu acho que é sensacional e a gente tem que fazer. Mas quando eu entrei, eu falei, gurias, assim, tá bem pra mim, mas só isso não basta pra mim. Porque é muito... Eu sou um pouco chata com essa coisa de sexismo, assim, sabe? Assim, é só menininha, só menininho. Cara, eu acho que a gente tem que conviver, né? Assim, tem que saber usar o melhor de cada um. E tem diferença. Tem diferença. A gente tem diferença, sim. Tem hormônio diferente, tem característica diferente. Não dá pra negar. Não interessa o que esteja acontecendo no mundo. E aí pode chover. Vai vir um monte de comentário aí, mas eu reclamando. Mas, Dani, assim, um é XX e um é XY por algum motivo. Exato. Assim, vem dali uma coisa que é diferente. E eu entendo, assim, pensando nesse diferente, que a gente tem capacidades diferentes. Perfeito. E a mulher, ela é multitarefa muito mais do que o homem. Ponto. Assim, ponto. Quem é casado sabe disso, não adianta, todo mundo fala e ok. O que eu acho, e aí foi isso, falei do conselho por causa disso, porque quando eu fui, enfim, minha aposta lá, enfim, eu tinha que falar, eu falei, olha, e conversei muito isso com o Celestino, que é o presidente, né, eu entendo que o papel do Conselho da Empresária é emprestar o olhar feminino para a SIC, é emprestar o nosso olhar, que na minha visão é único, e essas multifacetas e multicapacidades para o associado da SIC. Então, a gente vai fomentar o empreendedorismo feminino, claro, com certeza, até porque somos todas empreendedoras mulheres reunidas em prol de...
Mas não pode ser só isso, porque senão fica o clube da Luluzinha. Exato. A gente tem que usar as nossas capacidades, aquilo que a gente sabe fazer bem, para transformar o cenário geral. Sabe, eu acho que é um pouco aqui. A gente começou falando, né, Dani, assim, claro que é um podcast, né, de líderes, de mulheres e tudo mais. Mas é óbvio que no fim do dia, o teu papel falando para mulheres é que isso chegue também nos homens. Perfeito. Então, tu não vai fazer um negócio aqui, bom, então a gente vai fazer assim, eu vou fazer meu podcast, mas só pode assistir o meu podcast se for aqui, nesse quadradinho. Sim. Não é. Não. Porque a gente precisa emprestar esse olhar. Com certeza. Então, eu acho que isso vale para qualquer coisa e vale para tecnologia. Enfim, as mulheres têm que se experimentar mais. E eu acho que se colocar numa posição de liderança e comando. Como é que faz para uma mulher, e aí, né, como é que faz para uma mulher ser líder? O que uma mulher ela precisa ter para ser líder? Conhecimento. Para mim, o que faz a gente ter esse papel é conhecimento. A gente precisa saber. Conhecimento técnico, o que é esse conhecimento? Eu entendo que, assim, tem que ter conhecimento técnico, tem que saber daquilo que a gente está ali para fazer. Óbvio que tem que ter conhecimento emocional também, é QI e QE juntos, né? Assim, é o QI e o QE juntos, mas assim, não dá para ser só porque é mulher. Eu sou contra cotas. Perfeito. Absolutamente, assim, acho que cotas são um problema. Então, assim, tem que ter... então vamos colocar lá ela porque ela é mulher. Cara, não vai adiantar. Se tu não souber o que tu tá ali pra fazer... E o que eu sempre falo, assim, né? O ambiente corporativo, ele é um ambiente agressivo, de resultado. Mulheres, historicamente, são submissas e sensíveis. Existe uma receita para te ser uma líder, né? Tu tem que ter agressividade, tu tem que se posicionar, tu tem que ter, né, o argumento ali, né? Acho que a advocacia, ela te trouxe, né? O argumento, a exposição, a coragem de... e tu me parece ser uma mulher que confronta isso. Então, eu acho que... a mulher, ela foi criada para servir, só que hoje ela precisa ocupar esse espaço de protagonismo, né? De defender, de confrontar. E seja homem ou seja mulher, não me interessa se né, liderança, ele tem que trazer resultado, ele tem que tomar decisões. E a mulher, no meu entendimento, falta muito essa coragem. Né, de se expor, de ser criticada, de dar conta da crítica. Exato. Assim, eu assim, anos e anos de terapia, né, assim, minha terapeuta amada, ela sabe que ela é fundamental, mas assim, durante muito tempo, toda a nossa conversa era isso, assim, dar conta. E eu acho que é isso, assim, esse é o termo, Dani, assim, dar conta. A gente tem que conseguir dar conta. Dar conta não só de coisas ruins, mas principalmente, assim, dar conta do sucesso. Porque eu tenho uma coisa que eu falo muito, assim, e eu acho que tem, né, a síndrome do impostor, não é só para mulheres, mas muito para mulheres. A gente fica no e se, né? E se, e a gente sempre olha esse e se der errado. Mas eu acho que o que nos paralisa, Dani, é o e se der certo. A gente vai saber dar conta se der certo? E se eu fizer aquilo, e se eu tiver sucesso, como eu lido com isso? Porque dar conta do fracasso parece que vem no pacote. Nada mais natural do que eu tentar e dar errado. Então, beleza, mais uma que falhou. Agora, e se eu fizer e der certo? Como eu lido com isso? Como eu lido com o sucesso? E eu acho que isso, assim, não é assunto resolvido em terapia ainda, porque eu sei que eu me boicoto nisso às vezes, mas eu acho que é essa preparação, e esse é o desafio. E aí, te trazendo um exemplo, Dani, eu tive recentemente no Web Summit lá no Rio, e eu falei até para as gurias do Conselho da Empresária. Ano passado, eu vi falar lá num palco, eu não sabia nem quem era, eu sou uma pessoa meio fora, assim. Bianca Andrade, que é a tal da Boca Rosa. Ah, sim. Jesus, eu não sabia nem quem era a mulher, mas estava todo mundo, uma fila gigantesca para ver a tal da Bianca Andrade, e lá fui eu também, né, porque onde tem um fuzuê, eu disse, não, assim, eu devo estar perdendo alguma coisa aqui. Fui lá ver ela. Dani, sim, ela tinha 300 milhões lá de seguidores, enfim, mas ela subiu no palco e ela parecia um cachorrinho com medo, assim. Tá, beleza. Falou, fez a palestra dela, não foi ruim e tal, enfim, mas não tinha muito o que dizer. Conteúdo, assim, sem conteúdo, entendeu? Sim, mas beleza, zero. Foi lá. Este ano, Dani, ela estava lá.
E ela estava lá, tanto num palco, são muitos palcos no Web Summit, num palco menor e depois no palco principal. Dani, sério, assim, eu acho que isso tá disponível, ela postou nas redes dela, assim, pra quem segue, quem não segue a tal da Boca Rosa, assim, ó, Bianca, bom, primeiro que a pessoa tem o arroba dela é Bianca, daí tu já vê que a pessoa já conseguiu se diferenciar, porque tipo, ela tem, Bianca é o arroba dela. Mas assim, assistam, porque pra mim, assim, aula de negócio, de business. É com ela. A mulher deu uma aula, ela não é, assim, um ano dista o Web Summit do ano passado e esse. Não é a mesma pessoa, Dani. Não é a mesma pessoa. Uma pessoa que sabe qual é a profissão dela. Influencer. Mas ela é a empresária. E ela chegou no palco e ela disse, eu faturo 160 milhões e até 2030 eu vou faturar um bi. Um bi. Mas não é o quanto ela vai faturar, Dani. É o como ela se preparou. É o como ela se preparou. E ela dá uma entrevista e ela diz, eu sei que eu tenho que entrar no Instagram de manhã e dar bom dia, que não sei o quê, eu não posso ser falsa e tudo mais. Mas, gente, é estratégia, tá? Assim, hello mundo, é estratégia. Perfeito. Isso é um negócio. Eu tenho um negócio. Então, assim, eu acho que pra mim ficou muito marcado, assim, ela, porque... E se der certo? Eu lembro que ela se preparou para lidar com o sucesso dela. Perfeito. Ela sabe o que ela faz com 160 milhões e ela sabe exatamente o que ela vai fazer quando ela chegar num bi. E ela vai chegar. Então, para mim, voltando, né? É isso, Dani, assim. E se der certo? O que a gente faz com sucesso? Perfeito. Porque a gente, historicamente, trazendo o que tu falou, a gente, historicamente, foi submissa, foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. Então, não dá pra ter esse papel de protagonismo, né? Não casa, né? Mas a gente vai ter que fazer. Exato. A gente vai ter que fazer. Escolhas, né? E não vai cair do céu. Não Perfeito. vai ser assim, não vai vir o Messias, não vai vir o Jesus Cristo pra dizer, ó, agora chegou a tua vez, mulher, assuma o protagonismo. Não, sou eu, é tu, nós no dia a dia fazendo este papel. E eu dizendo pra minha filha, vai lá, vai lá, não te prende, filha, vai lá. O Benjamin é uma manteiga derretida. Querido. A Alice é dona de si. Ela foi fazer exame de sangue, ela tá tendo que fazer, enfim, um monte de exame. E aí ela fez exame de sangue segunda-feira e tal, foi super, né, firme lá na paçoca. E aí hoje ela foi fazer e eu não pude levar. E aí eu disse, filha, tu lembra do nosso combinado, né? Tem que ir. A mãe sabe que não é bom, mas tem que fazer, é importante, a gente tem que descobrir o que tem no pé. Não, tudo bem, mamãe. Daí eu disse, mas lembra, filha, se precisar, pode chorar, porque eu tenho que ficar o tempo inteiro lembrando ela que ela pode chorar se ela precisar, porque ela aguenta. E aí ela me olhou e disse assim, eu sei, mamãe, mas eu tenho que ficar calma mesmo assim, né? Porque daí vai dar tudo certo e não vai doer, né? Isso, filha, é isso aí. Mantenha calma, filha. Mantenha calma que vai dar certo. E, Grazi, pra gente concluir, assim, o que tu diria para as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, mulheres que desejam crescer profissionalmente, qual que é a tua dica, qual que é o teu conselho, Grazi, para elas? Eu acho que comecem. Tem um sonho, tem um desejo, começa. Tem que começar, porque o tempo passa muito rápido. A gente se experimenta muito pouco. A gente se experimenta muito pouco no IC. A gente fica achando, né, assim, um monte de motivos pelos quais talvez não dê certo. Então, acho que começa. Assim, dá o primeiro passo, estuda, óbvio, né? Monta uma estratégia. Putz, eu quero começar. Ou meu negócio está assim, mas eu quero crescer. Monta uma estratégia, estuda, né? Assim, te cerca de pessoas que vão te ajudar aquilo e não de pessoas que potencialmente vão te botar para baixo. Acho que tem um caminho, mas começa, assim, dá o primeiro passo, se experimenta um pouco, arrisca um pouco, porque no fim do dia é quem tem coragem, como a gente falou antes, que vai conseguir ter o resultado, não vai ter outro jeito. Grazi, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Ficaria horas aqui conversando. Falamos. Passou rapidinho, né? Muito rápido. Grazi, obrigada pelo teu tempo, né? Por compartilhar aí tudo que tu sabe. Eu que te agradeço, Foi uma vírgula, Dani. Né, guria? Porque... eu que te agradeço. E assim, deixar super aberto, né, Dani? Não só a Grazi lá, né? Eu não sou influencer nem nada. As pessoas vão lá no Grazi Tesser. Eu sou Grazi Tesser com S.
Eu digo que Graziella é só minha mãe braba. Mas enfim, eventualmente eu tô nas redes, mas assim, deixa super aberto para trocar ideia, para bater papo. Qual que é o teu arroba, Grazi? Grazi Tesser. E mais do que tudo, né? Assim, a NL, tomar um cafezinho, a SIC, o conselho, enfim, eu acho que quanto mais a gente troca ideia, mais a gente soma, mais a gente cria. Show! Muito obrigada. Obrigada. Gurias, então, que estiveram com nós aí hoje, muito obrigada pela audiência. Para você que está no Spotify nos assistindo, nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios. E você que está no YouTube, é bem importante, nos assistindo, né, no YouTube, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo e se inscreva no canal para ter acesso aos próximos. Combinado? Beijos e eu vejo vocês na próxima.